Graça e paz, meus amigos, que a plenitude do amor supremo, do amor maior, Yahvé, esteja contigo, nosso Deus Todo-Poderoso, Yahvé, né? Que vá bem a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Hoje eu trago um tema que não é polêmico, mas difícil de ser, né? Ser digerido, vamos dizer assim. Mas antes de começar, eu quero te fazer um convite, você que chegou aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha nos abençoar com a sua inscrição, toque no sininho com abas para você receber notificações de novos vídeos, né, que vai chegar para você. Que com certeza a gente recebe de graça e de graça a gente repassa. O vídeo de hoje foi através de uma conversa que nós estávamos e veio muito forte na minha mente para eu falar sobre esse tema, né? Acabou surgindo como tema, que vem falando sobre perdão. Isso aí, perdão. Para muitas pessoas é difícil e para muitos impossível de perdoar. Às vezes existe perdão e perdão. Um perdão quando você sem querer acerta uma pessoa e você pede perdão que você fez sem querer e a pessoa observa e te perdoa. E existe outros tipos, outras categorias mais profundas. Mas vamos lá, vamos pegar o nosso manual sagrado, nosso manual de sobrevivência sagrado, se chama as escrituras aqui, né? Bíblia Sagrada. No nosso manual sagrado, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, vem dizendo o seguinte. Aqui é um diálogo ali que Pedro estava tendo um tete-a-tete com Cristo, né? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? 7 vezes? Então Jesus respondendo lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 tu tem que perdoar teu irmão. Perfeito? Aqui, por que 7? As pessoas que não têm um pouco assim de poder interpretar isso aqui, sabedoria para interpretar, acho que é em número. Entendeu? Não deixa de ser citado aqui número. Mas naquele tempo, e ainda até hoje, né? O número 7 é considerado como o número da plenitude, totalidade, perfeição. Por quê esse número 7? Porque Deus fez o mundo em 6 dias, o sétimo ele abençoou e disse que estava tudo perfeito, tudo completo e descansou. Então o número 7 também é o número da tolerância, tá entendendo? Então ele falou: mas eu devo perdoar ele até 7. Eu vou simplificar para você entender o 7 na nossa linguagem. Vou desenhar e colorir para você. Aqui nós não usamos o número 7. Nós usamos o número 10, que é o número da nossa tolerância aqui no Brasil, né? É o número 10. Como assim o número 10? Pô, eu já te falei 10 vezes, cara, sobre o mesmo assunto e tu continua errando. Eu te falei mais de 10 vezes que não era para você fazer isso. Então nós usamos o número 10 e Pedro aqui ele usa o número 7. Perfeito? Como se fosse, mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 10 vezes? Pô, eu tenho que perdoar ele 10 vezes? Com mesmo 10 vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Aí Jesus Cristo fala, não 10 vezes, mas 100 vezes 10. Me entende? Desenhe e colorir para algumas pessoas que não têm a capacidade de entender o contexto aqui. Perfeito? Então, é mais do que isso que Jesus quis dizer aqui. Tem que perdoar ele 10 vezes? Não só 10 vezes, mas toda vez que ele pecar contra ti, você tem que perdoar.
O perdão é uma coisa mega difícil para muitas pessoas. Não vou dizer que é fácil, não. Para ninguém é fácil perdoar. Existe perdão que você libera, que são coisas pequenas, igual eu falei, uma cotovelada, de repente, ou deixou alguma coisa, algo bobo, simples, ou perdão. Aí você perdoa, automaticamente você perdoa, porque você viu que aquilo ali foi. E existe coisas maiores, até graves, que esse tipo de perdão, essa categoria, vamos dizer assim, se leva um tempo, é um processo para ser perdoado. Perfeito? E quando a pessoa, tipo, a traição é dos piores. Traição conjugal ainda é pior ainda. Perfeito? Então o que acontece? É um processo para você ganhar confiança novamente. Perfeito? Quando você perdoa uma pessoa, vamos dizer, eu vou pegar aqui a traição. Vamos dizer assim, a pessoa traiu, mas você ama aquela pessoa. Aquela confiança ficou abalada. Aquela estrutura ficou abalada. Então, você ama aquela pessoa, mas você está ferida, você está magoado com aquela pessoa. É muito difícil você liberar o perdão. Quando a pessoa não tem aquele amor, ele se separa mesmo e cada um pro seu canto, tá entendendo? Não segue a vida de boa. Mas quando a pessoa ama, tá entendendo? Aquela pessoa, e no pensar em deixar aquela pessoa, o amor fala mais alto, tá entendendo? Mas ele não esqueceu aquela ferida que foi aberta, aquela estaca da traição que foi cravejada em seu peito, em sua mente, no seu coração. E quando a pessoa te pede o perdão, você está super magoado, de repente você chora. Você chora. Você chora, porque quem bate não sente a dor de quem apanhou. A pessoa que apanhou chora. A vontade não é de perdoar. A vontade é de bater de volta. A vontade é de dar o troco. Você está entendendo? Mas você naquela hora remoe, você não consegue perdoar, mas você sabe que aquela pessoa te pediu perdão. Perfeito? Quando você ama aquela pessoa, você dá a oportunidade, tá entendendo? Para aquela pessoa de não errar mais. De repente não precisa nem ser verbalmente, mas pela ação e atitude. E esse perdão é aperfeiçoado pelo longo dos tempos, de repente até anos. Isso também vai da pessoa que o feriu, da conduta, da partir daquele momento que pediu perdão para frente. Perfeito? Eu pedi perdão porque eu traí. Perfeito? Estou arrependido. Perfeito? Pedi perdão? Estou arrependido. O que vai contar é a minha conduta dali para frente. É através da minha ação, através da minha atitude que vai demonstrar se realmente estou arrependido. A pessoa que foi alvejada, ela te dá um voto de confiança, mas sempre com o pé atrás, porque ela está machucada, ela está ferida. Então, até aquela ferida cicatrizar, leva-se o tempo da confiança. O tempo da confiança pode ser longo o processo
e de repente pode ser curto. Se você o traiu, tanto ele quanto ela, se arrependeu, você vai fazer diferente porque você está arrependido. Esse seu comportamento vai gerar uma tranquilidade, uma segurança para a pessoa na qual foi alvejada, e aquela pessoa automaticamente vai esquecendo daquele fato, até o ponto dela totalizar, aperfeiçoar o perdão. Tá entendendo? Quando ao longo do tempo, dos anos, vier a tocar na ferida que está cicatrizada, quer ver? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma cicatriz. Não sei se dá para vocês verem. Eu lembro de como foi. Mas eu não sinto a dor. Mas eu lembro como foi. Então, a pessoa vai lembrar, mas não vai sentir a dor. Por que não vai sentir a dor? A cicatriz vai ficar. É óbvio. Vai ficar enquanto vocês ambos tiverem vida, a cicatriz vai ter. Não tem como tirar a cicatriz. É irreparável. Você lembra da dor momentânea desse machucado, da traição. Você lembra. Mas hoje não dói mais. Por quê? Porque ele ou ela realmente demonstrou que pecou contra você, causou essa dor, causou essa ferida, causou essa cicatriz, mas ela está arrependida. Ele fez sim. Foi um deslize. Ela fez sim. Foi um deslize. Mas pelo seu comportamento e atitude, verdadeiramente, ele está arrependido, se arrependeu e não cometeu mais. Eu posso confiar nele. Ele não gosta, ela não gosta nem que toque no assunto. Porque ele se sente mal, ela se sente mal. Porque verdadeiramente está arrependido. Porque quem está arrependido larga as más práticas. Tá entendendo? Ela sente a dor que feriu no outro. Perfeito? E a questão de liberar o perdão. Vamos lá, a liberação do perdão, né? Que é o caso aqui. O perdão, nada mais, nada menos, não é para você tirar o sentimento de culpa só da outra pessoa. Não. É para você se livrar desse mau sentimento que você está tendo. Daquela dor que você está tendo, daquela raiva que você está tendo, daquela engulos ou coisas do gênero que você sente de algo que aconteceu, ou da traição, ou de uma blasfêmia, de uma calúnia, coisas do gênero que você tenha que perdoar. Quando você libera perdão, você pode liberar perdão para a pessoa sem ela vier te pedir perdão. Porque na maioria dos casos, ou em alguns casos, a pessoa te ofende, te machuca, craveja você com uma estaca no teu peito, no teu coração, na tua mente, e sai de boa, e sai feliz. Se sente bem por ter te machucado. E não volta para te pedir perdão. E você fica com aquilo ali. E aquilo você fica remoendo, você fica sentindo dores e dores e dores. Toda vez que você olha para aquela ferida, você está esperando aquela pessoa vir para curar essa ferida. Não, mas o machucado está em você. É você que tem que se curar. Mas como você vai ter que se curar dessa situação? Liberando perdão. Eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que liberar o perdão. Eu perdoo ele porque ele estava numa situação, ou ela estava numa situação. Quando eu falo ele, é tanto ele ou ela, né? No sentido geral, no genérico. Ele estava numa situação
que ele não estava bem. Por isso que ele me fez isso. Acredita sim, ele não estava bem. Ele me feriu porque ele estava sendo oprimido. O opressor estava oprimindo ele e ele me atacou verbalmente, ele falou mal de mim, ele falou porque o adversário ele vem para fazer isso. Ele vem para causar contenda, porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Perfeito? Então, quando você libera o perdão, você se sente leve. Você se sente mais tranquilo. Tá entendendo? É muito difícil, sim, na maioria das vezes é muito difícil. Mas saiba você, ponha isso na sua mente e no seu coração. Quando você libera o perdão, você está arrancando do seu ser, da sua alma, o dardo inflamado que o adversário, o opressor, te colocou usando aquela pessoa para te oprimir, para te atacar, para te ferir. Perfeito? Ele deu lugar e o opressor se apossou dele para poder te atingir. Quando você libera perdão, é uma criatura de Deus, assim como você também é. Mas ele estava envolvido pelo pecado, estava envolvido por Satanás e te feriu. Perdoa. Quando você libera, pensa por esse ângulo e libera perdão para esta pessoa, você se sente bem. Olha para ele com olhar de compaixão, olha para ela com olhar de compaixão. Né? Perdoa. O perdoar, não, é como eu estou dizendo, não é que você tenha que conviver com ele, você está se libertando com ele ou com ela dessa culpa, dessa dor, desse dardo inflamado, dessa flecha, dessa seta, dessa lança que te atingiu. Você está se libertando disso daí, para você seguir a sua vida tranquila. Que tem muita gente que é alvejado, não dorme direito mais, não come. Olha, é acertado, é alvejado de uma tal forma que pode chegar ao ponto de ir para um leito do hospital ou ir até óbito. Porque não consegue se livrar daquele dardo inflamado do adversário, daquela lança, daquela seta inflamada. Então, quando você se liberta, quando você perdoa esta pessoa, este ato, esse acontecimento, você está em paz com Deus. Você está se amando. Primeiramente, você está amando a Deus, você está amando o próximo. Ele te feriu. Mas ele te feriu porque ele não estava sozinho. Ele estava envolvido pela força do inimigo para poder te acertar, para te alvejar, para te tirar da luz, afastar, porque às vezes, na maioria das vezes, você xinga, dá lugar à ira, à raiva. Você, automaticamente, você afasta da luz. A raiva é tão grande que se pudesse até tirar a vida dessa pessoa, você tiraria. Não é assim, em alguns casos? Isso é para te afastar da luz. Isso é para te afastar do pleno de luz, para você começar a ir em trevas. Daqui a pouco você começa regredindo, e o opressor fez um combo. Ele pegou 2 pelo preço de uma fala, uma atitude. Então o perdão, ele é primordial, né? Nós perdoarmos a nós mesmos, né? Como que você está perdoando para você mesmo? É o que eu melhor dizendo. Você está liberando o perdão para se sentir bem. Quando você libera o perdão, para ratificar aqui, para encerrar, você está tirando o dardo inflamado que está dentro de ti, que está te machucando. Quando você tira, você cuida da ferida, você cuida daquela dor, vai ficar a dor por alguns dias. Se você cuidar bem, o aperfeiçoamento do perdão é como se fosse um machucado. O perdão, ele vai se construindo.
até você não sentir mais dor. Mas você ficou a cicatriz? Ficou. Você lembra da dor, mas você não a sente mais, porque você liberou o perdão. Perfeito? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no seu coração e que nós possamos aprimorar o perdão. É difícil, mas não é impossível. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em seu coração. Graça e paz.